Olá, meus caros. Eu estou para falar sobre um assunto que eu já até falei indiretamente em outro vídeo, e só que agora tem um detalhe, umas coisas mais diferentes. Eu não queria falar muito dessa questão da instituição, mas sim eu vou falar da questão mais da história dessa instituição. Então, tivemos no último dia 12 um culto para o Espírito Santo, que eu já acho também um pouco equivocado. Um culto para o Espírito Santo? Muitos vão dizer, mas é para buscar os dons do Espírito Santo. Ok, mas o Espírito Santo não precisa de culto, porque nós temos Deus. O culto é para Deus. O Espírito Santo não precisa ser cultuado. O Espírito Santo é uma parte de Deus. Ele é que convence o homem, a mulher do seu erro. É o Espírito Santo que batiza com fogo, que dá o dom de línguas e outros dons. Isso é verdade. Mas a gente deve pedir a Deus para que seu Espírito trabalhe. Nós não podemos estar cultuando o Espírito Santo, e sim a Deus. O Espírito, na realidade de Deus, faz nós cultuar a Ele e faz nós achegar a Deus pedindo por Jesus, ou em nome, melhor dizendo, de Jesus, porque ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Então, quando a gente ora, a gente deve sempre orar. Pai nosso que estás no céu, até pode utilizar uma parte do Pai Nosso. Em nome de Jesus, eu peço perdão dos meus pecados. Em nome, porque Jesus disse, tudo que pedires em meu nome ao Pai, será feito para que o Pai seja glorificado do Filho. Isso em terra ou na terra. E o ensinamento dos próprios apóstolos era no sentido de pedir tudo no nome do Senhor Jesus. Muito bem. Mas isso é questão deles, eles podem fazer o que eles bem entenderem, a liberdade deles. Agora, do ponto de vista doutrinário, bíblico, o que está na Bíblia tem que ser seguido como regra, esta é a verdade. Fazer um culto para buscar os dons de Deus, ok. Agora, culto para Espírito Santo não existe. Vamos lá. A questão da igreja virar preta. Inclusive, veio um irmão comentar aí nos comentários. Eu estava vendo um trecho dessa live. Eu percebi, pode ser que eu esteja equivocado, que o próprio não estava aprovando aquilo, ele fazia umas caretas assim. Pode ser coincidência, porque tem uma coisa. Eles estão descontentes, muitos da diretoria, mas não quer dizer um ai, não falam nada, não dão nenhum pio, porque eles não querem perder o que é? A sua mamata, o seu dinheiro. Foi assim que ocorreu com essa Lorena, que para mim sempre foi falsa profetisa e não tem nenhum medo em dizer, porque um falso profeta, ele fala e não se cumpre. Um falso profeta, ele volta atrás. O profeta de Deus só volta atrás se Deus mandar. Ou se Deus dizer que é para ir, como foi no caso de Isaías, melhor dizendo, e o rei Ezequias, que Deus mandou o profeta ir lá dizer que ele ia morrer, mas o rei se arrependeu, Deus mandou ele lá dizer para mudar a sentença dele. É uma outra coisa. Agora, você dizer uma coisa e dizer que não disse, isso nunca ocorreu na Bíblia. Então, o profeta de Deus, ele não volta atrás naquilo que ele disse. Ele pode voltar atrás se Deus mandar na questão da sentença, de mudar a sentença, como também ocorreu com Jonas, no caso de Nínive. Então, a gente tem que tudo estar analisando dentro da Bíblia. Pois bem, essa turma da diretoria, o que eu penso sobre eles, muitos até, eu creio, os mais antigos e outros não estão contentes com essas mudanças, principalmente essa coisa aí, bastante coaching, bastante evangelho moderno, igrejas pintadas de preto, mas eles aceitam porque eles estão amando, eles não querem perder seu dinheiro, seu salário, então aceitam tudo de goela abaixo. É isso que eles fazem. Isso é uma hipocrisia. Na minha opinião, eles são covardes. Eles deveriam, no mínimo, se estão descontentes de verdade, eu não sei, dar a entender que estão, sair da instituição ou exigir que mude. Essa é a grande realidade. Agora nós vamos falando das cores. Eu, quando ouvi falar da IP, a cor tradicional na pintura da igreja era azul e branco. Aquela sede antiga, ela era pintada de azul e branco. Depois veio essa, no tempo da glória de Deus, que virou o colorido do arco-íris. Inclusive a minha congregação, a congregação da IPDA na minha cidade, no início era assim, era azul e branco. Depois pintaram ela em tom
amarelo, meio que o colorido do arco-íris. Teve gente até questionando que deveria voltar ao tradicional azul e branco. Eu tenho um vídeo aqui no canal, se eu não me equivoco, acho que é da série de Porto Alegre, que é azul e branco ainda. Pode ser que eu esteja equivocado, mas acho que era. Então, a pintura da igreja sempre foi azul e branco, inclusive dentro do templo. O púlpito era pintado de azul e branco. Eu me recordo. Depois veio essa moda da sede mundial, do próprio Templo da Glória de Deus, com arco-íris e pintado de tudo quanto é forma. Também começaram a pintar as igrejas de tudo quanto é forma, um pouco mais amarelado, como era no Templo da Glória de Deus e tal. Mas jamais preto. Eu nunca vi uma igreja ser pintada de preto a IPDA. Eu sei que ali não é pintura, é jogo de luzes. Eu sei que ali é, vamos dizer assim, é um jogo de LED, aquelas luzes LED. E também as câmeras e tal, fazendo aquela performance toda. Inclusive, conforme até o Lorival uma vez disse, já aconteceu, já está acontecendo isso, que eles conseguem mudar até a tonalidade ou a cor da igreja para o lado de fora com essas luzes LEDs. E qualquer cor, se é colocar preto, coloco rosa, qualquer uma cor. Então, tradicionalmente, a IPDA nunca utilizou preto, ou azul e branco, ou esse amarelo com variadas cores representando o arco-íris. Eu disse na ocasião, quando eu comentei sobre as igrejas pretas, eu fiz o comentário sobre todas as igrejas, não era só da IPDA, porque eu não estou aqui só para estar falando dessa instituição, que o que estava acontecendo no Regenere, de ter cultos com igrejas pretas, iria acontecer, ou já estava acontecendo na própria sede mundial. Teve gente que me criticou, dizendo, não, Regenere é a parte, é grupo dos jovens, não tem nada a ver. Como que não tem nada a ver? Se eles pertencem à IPDA. E a prova está aí. Um culto praticamente negro, rubro, branco, preto, meio alaranjado. Teve irmão que disse que aquilo ali até tinha a ver com a bruxaria, com o Halloween. O Halloween se dá dia 30, dia 31 de outubro. Vamos ver se eles não vão fazer também um culto das bruxas. E tem a ver sim um pouco com o Halloween, o laranja, por conta da abóbora e tal. Agora ficou bastante estranho, com toda certeza. Eu vi nos próprios trejeitos ali, ou na própria postura do Luiz. Eu sei que era outra coisa que ele estava descontente, mas não estava muito contente com aquilo e focava muito nele no Mareno, naquela filmagem, e preto, branco, laranja, aquela coisa toda só para agradar a ala mais jovem. Eu sinceramente eu não sei o que esses diretores que aprenderam com o missionário a doutrina, que sabem o que era certo e o que era errado, estão fazendo você ganhando dinheiro. Só isso. Por isso que eles ficam quietos na questão das mudanças, não dão nem um pio. Porque eu queria ver o missionário aceitar isso, igreja preta. Eu queria ver. Ele sempre colocou colorido. O azul e o branco representando o céu, o mar. E o colorido não é para defender o movimento LGBTQI, que utiliza também a bandeira colorida, mas sim um arco do arco-íris, que era a aliança de Deus com o homem na terra, que é falado ali em Gênesis, com Noé, se eu não me equivoco. Então, isso é uma inovação grande para a IPDA, mas só que não é novo, porque a maioria das outras igrejas estão aderindo a isso, isso é uma moda, e a IPDA está cedendo para a moda, não está tendo mais aquela personalidade, aquela autenticidade própria, característica dela. Está cedendo aos rudimentos mundanos, às modas passageiras, para atrair crentes Nutelas, para atrair crentes de qualquer maneira. Essa é a grande realidade, e ganhar dinheiro. Inclusive eu analiso, ele chamando para aceitar Jesus aquelas pessoas, e teve uma lá que eu estava vendo no trecho, olha irmão aqui está chorando, aceitando Jesus. Eu digo, será que está aceitando a Jesus ou está aceitando a instituição, para depois virar membro e dar dinheiro para a instituição? Mais ou menos isso. Mas o Bruno não pode falar porque o Bruno é o perseguidor, eles ameaçam de processo porque eles não têm argumento, a não ser, como eles sempre fizeram, intimidando os outros, colocando medo. Agora, eu quero que vocês me dêem argumentos para tudo aquilo que eu falei agora.
Me refute se eu estou errado ou não. Me refute de acordo com a história da igreja, da IPDA, que eu conheço muito bem. Conheço inclusive mais do que os próprios filhos e netos, porque só cultivo dentro da igreja. Eu estava lá aprendendo. E também me refuto dentro da palavra de Deus. Se é para aceitar esses modismos, porque isso é moda. Ah, mas nós estamos no século XXI. Então quer dizer, se todo mundo no século XXI dizer que se é jogar de a ponta abaixo é algo divino de Deus, todo mundo vai ser jogar? Se dizer em São Paulo que é para ser jogado o viaduto do chá, que Deus vai levar para o céu, todo mundo vai se jogar? Olha o ledo engano do maligno nesse sentido. Então, se perde a essência do culto a Cristo, fica mais um culto atrelado a modismos, a holofotes, a questões secundárias e não primárias. A adoração a Deus em espírito e verdade se perde por conta de luzes, de câmera e ação. Essa é a grande realidade. Como diz a expressão luz, câmera, ação. Não estou sendo contra a filmagem, mas essa questão de cores, isso aí realmente é um modismo total. Ah, porque a igreja lá faz assim. Ah, porque não sei o que. A igreja da Flor de Lis faz assim. O que que deu com a Flor de Lis? Agora está com tornozeleira. Ah, a outra igreja faz assim. E o que é que com isso a igreja faz isso ou não faz aquilo? Cada um é cada um. Nós não podemos ceder às pressões. Será que Cristo ia se agradar dessa loucura toda, desse modernismo todo? Ou ele está na simplicidade, na simples pregação do Evangelho, na simples ação de um homem, de uma mulher de Deus pregando o Evangelho, e o Espírito, obviamente, corroborando, confirmando com sinais de maravilhas e prodígios? Eu pergunto, com esse show pirotécnico todo, com esse show de luzes e câmeras de ação, Deus tem operado? Ah, pessoas têm se sentindo abençoadas. Aquilo, se for analisar psicologicamente, psicanaliticamente, serve para atacar, entre aspas, serve para atingir o emocional da pessoa, porque fica naquele local lúbrico, naquele local negro, onde faz pensar, refletir, tudo escuro. Precisa disso. Aliás, Salomão dá uma recomendação contrária disso, não é para ir para o preto, é para ir para o cemitério. Quando ele diz assim, na casa do luto é necessário ir, do que na festa onde há alegria, é ir lá no cemitério para ver o fim de todas as coisas, para você refletir acerca de tudo. Não é para ficar num preto, no lugme, numa terapia que parece aquilo ali. Está tudo fora do contexto bíblico. Eu pergunto, será que nas sinagogas nós tínhamos essas luzes pretas? Será que nós tínhamos esse simbolismo todo? Sem falar que a IPDA caminha para shows, espetáculos, como as outras denominações, e também até com algo relativo à Igreja Católica. Segundo o que disseram aqui, para mim, acho que o irmão está aí, né? Tinha a vela, não dava para aparecer que tinha a vela lá, parecia jogo de luzes no vídeo. Mas segundo o irmão diz que tinha vela. Então imagina um culto com vela. Nós estamos na época do querosene, da lamparina, que era movida a querosene. Estamos na época das velas? Não, né? Mas eles têm que inovar, a não sei que faltasse a energia, ou como diz aqui em Santa Catarina, a força elétrica, aí sim tem que utilizar a vela. Inclusive, alguns cultos eu participei à luz de vela, porque faltou a força, estava o culto acontecendo, faltou a energia. Isso é uma exceção, uma regra. Então, sinceramente, eles estão mudando muitas coisas. Eu ia fazer um vídeo mais detalhado sobre, mas acho que essa live está dando certo o que eu queria falar. E eu encerro dizendo o seguinte, que uma igreja extremista
ela é um perigo, porque a IPDA sempre foi extremista em tudo, não podia nada, não podia nada, agora está podendo tudo. Você percebe o problema do extremismo? Outrora era extremismo no conservador, ou conservadorismo, que eu posso dizer. Extremo no lado de não poder nada. Agora está no extremo do lado no poder, de poder tudo. E a Bíblia fala por equilíbrio. A Bíblia fala sobre equilíbrio. A IPDA precisava de algumas mudanças? Sim, concordo. Como ocorreu mudanças. Em breve eu vou colocar um vídeo onde o missionário ele aprovou no mínimo 10 mudanças na IPDA. Teve mais. Inclusive tem a ver com barba. Tá? Porque aqueles que não conhecem a história da igreja nem sabem que os primeiros pastores, membros e obreiros da IPDA usavam bigode. Tem até a foto com o missionário. Depois eles ficam atacando aí dizendo que não pode barba. Nessa parte, essa mudança, se ocorrer, e pelo Ministério Regenerar é capaz de ocorrer, é correto. Agora, colocar igreja pintada, colocar esses modismos no mundo, essas gírias, isso aí não é correto. Atrair o jovem. O jovem, quando é atraído pelo Espírito Santo de Deus e não por modismo, ele vem para a igreja, ele se converte, ou ele vira realmente um cristão. E às vezes sem precisar de igreja, como foi o meu caso. Porque eu aceitei a Jesus, eu já conhecia obviamente a palavra, mas eu aceitei Jesus na rua. Depois eu fui lá para a instituição, eu creio que nem deveria ter ido, porque só me incomodei um monte. E hoje estou fora, estou muito bem, a hora que tiver a oportunidade para pregar em qualquer instituição, eu prego, não fico pregando aqui no YouTube. Então vou ver os comentários e encerrar. Bom dia. Nínio e a Igreja Moderna. O Roberto Brito é que falou no comentário, disse que estava lá, ficou horrível. Velas, para que apagar a luz e colocar velas? Bom, o Roberto está dizendo aqui que existem velas, eu não vi ali no vídeo. Eu sei que tinha umas coisas lá no canto que pareciam luz, então aquilo era vela, olha só. Pior que isso, Davi Miranda fez milhões de heranças para filhos, que era para dos membros, tudo corrupto. Também, isso, enfim. Valnice, nem a igreja Aparecida do Norte estava assim. Acordo da nova aliança a Deus, entendeu? O arco da nova aliança, Íris é uma. Íris é uma. Não é que é deusa necessariamente. E não é acordo da nova aliança. O arco-íris é da velha aliança. Não é porque tem o nome da íris que tem a ver com... Tudo tem nome de deuses ou deusa. As velas estavam nas duas pontas do púlpito. Tá. Não sei se já liberou a Smart... Deve ter liberado a Smart TV, a mesma coisa que computador, que notebook. Ok, meus caros, está aí a manifestação sobre isso. Se eles quiserem fazer o que bem entender, o problema é deles. Agora só gostaria que eu explicasse biblicamente se isso é correto. Muitos vão dizer assim, não tem pecado, porque tudo que você usa nesse mundo é do mundo, é mundano. Então, qual é o pecado das luzes, da vela? A questão de ter uma vela em casa não é pecado. De colorir a sua casa não é pecado. De colorir uma igreja não é pecado. Claro que não é. A questão é da moda. O que diz Romanos 12:2? Que não é para estar contente com as coisas desse mundo. Será que isso não é claro? E sim para se renovar. Então é muito claro. Eu não sei por que essa questão... mas é não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Pois façam o que bem entenderem. Agora, biblicamente, ceder à pressão do mundo não é correto. A moda, eu digo.
Não vos conformeis com esse mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a moda do mundo hoje é a pregação coach, de ajuda, e pregação com esse estilo de jogo de luzes, preto, mais assim, reflexivo, porque dá um impacto, isso já é comprovado, que determinada luz dá um impacto para falar com a pessoa e tal e tal. Olha, isso não diferencia muito de maçonaria. A maçonaria tem determinados níveis que a pessoa fica lá com os olhos vendados, num escuro, num breu total, e vai ter que fazer algumas coisas que eles mandarem lá, porque é a reflexão. Deus criou o preto. Ninguém está dizendo que Deus não criou o preto, não criou o branco, não criou ou não deixou essas cores na terra. A grande questão é o seguinte: é utilizar as cores para fazer uma coisa que não é agradável a Deus. Por exemplo, não deixe o Espírito Santo trabalhar com as pessoas, mas sim através de uma jogatina trabalhada pela, vamos dizer assim, psicologia. Olha, fazendo assim dá certo. Olha, a representação das cores. Olha isso, olha aquilo. Vamos fazer isso. Vamos encaixar dessa forma. É isso, ok? Abraço e até uma próxima.